Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, que trata sobre o tema exercício combinado, suplementação com ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa e função cognitiva de idosas. Bem, a demência é um problema social sério em muitos idosos. No entanto, o exercício físico é um dos mais confiáveis fatores protetivos contra o declínio cognitivo. Ou seja, o exercício físico realizado de maneira regular protege os idosos contra o declínio cognitivo. Na verdade, há uma diminuição das chances dos idosos desenvolverem problemas cognitivos, como por exemplo a doença de Alzheimer, que é uma das demências mais comuns de se desenvolverem nos idosos. Tanto é que a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que pessoas idosas devam se exercitar para reduzir o risco de declínio cognitivo. Existe uma relação entre declínio cognitivo e a diminuição de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa no cérebro. Na verdade, essa relação é o contrário. A redução de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa no cérebro pode desencadear o declínio cognitivo em alguns idosos. E quais as principais fontes de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa? Existem várias fontes. As principais são carnes vermelhas em geral, peixes, ovos, dentre outras. E por que existe essa relação entre a diminuição de ácidos graxos de cadeia longa cerebrais e o desenvolvimento de problemas cognitivos em alguns idosos? É porque os ácidos graxos de cadeia longa são os principais componentes de fosfolipídios cerebrais, ou seja, quando há diminuição cerebral de ácidos graxos de cadeia longa, essa diminuição compromete a estrutura dos fosfolipídios cerebrais. E aí você tem a manifestação de sintomas cognitivos, de problemas cognitivos, como por exemplo, problemas na atenção, na memória, na capacidade de aprendizado, nas funções executivas em geral, na memória episódica, dentre outras. Ou seja, você tem problemas cognitivos e isso é muito mais comum de acontecer em idosos. Então, talvez a suplementação de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa seja interessante para reverter ou desacelerar essa perda cognitiva nos idosos, esse declínio cognitivo nos idosos. Alguns estudos clínicos relataram a suplementação com DHA, ácido eicosapentaenoico e o ácido araquidônico, que são ácidos graxos de cadeia longa, na melhora da função cognitiva em idosas. E esses estudos foram estudos de 2009, de 2015, um pouco relativamente antigos. Por exemplo, tem um estudo aqui do grupo do Gandu em 2015, onde eles usaram 2 anos de intervenção, aí, o que é raro nas pesquisas com exercício físico. Eles submeteram idosas a exercício de intensidade moderada, fizeram intervenção nutricional, essa intervenção nutricional foi com ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, fizeram treinamento cognitivo nessas idosas e monitorização vascular. E o que é que eles observaram? Que houve redução do risco de declínio cognitivo em 31% em idosas sem demências. Então, a junção do exercício físico com os ácidos graxos de cadeia longa pode causar melhoras na função cognitiva. Só que isso ainda é uma incógnita na área das ciências do exercício, na área do treinamento físico, porque alguns estudos demonstraram melhoras na função cognitiva, enquanto outros estudos não demonstraram melhoras. Por exemplo, o grupo do Andrew, em 2017, usou idosas com queixas de memória, submeteu essas idosas a 3 anos de intervenção, que também é raro nas pesquisas com exercício físico. Elas fizeram 3 anos de exercício, suplementação de ácidos graxos de cadeia longa, fizeram treinamento cognitivo e o que aconteceu? Não houve melhoras significativas no declínio cognitivo. Já o grupo do Tabuitego, em 2018, verificou em idosos pré-frágeis com queixas de memória que intervenções multifatoriais, no caso exercício físico, suplementação com ácidos graxos de cadeia longa e treinamento cognitivo, causou melhoras na atenção, que é um dos componentes das capacidades cognitivas. Então eu queria mostrar para vocês esse estudo que foi publicado na Scientific Report. Esse estudo foi publicado em 2020, foi publicado por pesquisadores japoneses e ele é intitulado Efeitos da suplementação com ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa combinado com exercício na função cognitiva em idosas.
E aí o que que esse estudo fez? Ele pegou 76 idosos, na verdade 76 idosos, né, com queixas cognitivas, submeteu essas idosas a 24 semanas de intervenção, o que dá 6 meses de intervenção, né? E dividiu essas idosas em 3 grupos. Então você tinha o grupo aqui que não fazia exercício e tomava placebo, que é um tipo de bebida que não tem efeito nenhum. Tinha um outro grupo que fazia exercício e tomava placebo. E tinha um outro grupo que fazia exercício e tomava a suplementação com ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. E aí eles faziam 150 minutos de exercício moderado por semana. Como é que era esse exercício? Eles faziam 30 minutos de treinamento resistido, né, musculação, 2 vezes por semana, e 30 minutos de exercício aeróbio, 3 vezes por semana. Quando você vai fazer a conta aqui, dá 150 minutos de exercício moderado. Durante 24 semanas de intervenção, que eu já falei, né? São 6 meses aí de intervenção. O protocolo de treinamento resistido consistiu nesses exercícios aqui. Então, eles fizeram agachamento, supino, remada, elevação lateral, flexão plantar, né? Que muita gente conhece por panturrilha, abdominais. A carga foi de 10 repetições máximas. Para o agachamento, eles faziam 5 séries e para os outros exercícios, 3 séries. Já no treinamento aeróbico, o que é que eles fizeram? Caminhada. Todos os dias, menos nos dias de treinamento resistido. Então, era 2 dias de treinamento resistido, 3 dias de caminhada. E quais foram os resultados? Então, vamos lá. Aqui nós vemos 2 resultados relacionados à atenção seletiva. Esses aqui são os testes de atenção seletiva. Aqui o grupo que não fez exercício tomou placebo. Você observa que a memória, o resultado foi muito pequeno. Aqui o grupo que fez exercício tomou placebo, houve uma certa melhora, né? Até uma melhora significativa, né? O exercício físico por si só causa melhoras na função cognitiva, mas aqui você observa o grupo que fez exercício e suplementou com ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, e aí eles saíram de 45 para 50, né? Uma melhora bem clinicamente relevante. Nesse outro teste de atenção seletiva, a mesma coisa, o grupo que suplementou com ácidos graxos de cadeia longa e exercício saiu de 29 aqui, né, para 33, né, enquanto os outros grupos praticamente não tiveram melhoras. Aqui você observa um teste de memória de trabalho, onde o grupo da suplementação mais exercício saiu de 11 a quase 12 para 13, né, uma melhora clinicamente relevante. Né? Aqui você observa algumas funções executivas, como por exemplo o controle inibitório. Aqui 2 testes para controle inibitório. Então você observa que o grupo que suplementou e fez exercício saiu de 38 para 43, uma melhora clinicamente relevante. O grupo que fez exercício e tomou placebo melhorou também, saiu de 44 para 47, uma melhora significativa. Então, mais uma vez, o exercício por si só causa melhoras na função cognitiva. Aqui, nesse outro teste de controle inibitório, o grupo da suplementação mais exercício saiu de 25 para 28, enquanto os outros grupos melhoraram muito pouco. Né? Aqui você vê um teste de flexibilidade de linguagem, né? Na verdade de fluência verbal aqui. E aí você observa que o grupo da suplementação mais exercício saiu de 76 para 79, uma melhora clinicamente relevante. O grupo do exercício, mais placebo, melhorou também, saiu de 70, né, quase 71 para 73. Já aqui você vê um teste de memória episódica, né? E o grupo da suplementação mais exercício saiu de 19 para 22, né? Melhora clinicamente relevante, enquanto o grupo do exercício mais placebo saiu de 19 para 21, também uma melhora tanto clinicamente relevante quanto estatisticamente significativa. Então observe, deixa eu só mostrar os gráficos aqui. Aqui você observa alguns gráficos relacionados à atenção, às medidas na atenção. Então aqui em vermelho você tem o grupo que fez suplementação com ácidos graxos de cadeia longa, mais exercício físico. E observem que eles melhoraram mais do que os outros grupos, né? O grupo só exercício aqui, ó, e aqui o grupo exercício mais suplementação. Aqui também o grupo exercício suplementação e aqui o grupo exercício. Então, quem suplementou com ácidos graxos de cadeia longa e fez exercício, melhorou mais alguns testes relacionados à atenção. Aqui você vê alguns testes relacionados à função executiva. E nesse teste aqui, você observa que o grupo da suplementação mais exercício melhorou mais, né?
mas no final das contas não teve muita diferença quando comparado com um grupo que fez só exercício e tomou placebo, né? Mostrando aí no caso o efeito do exercício físico sozinho na melhora das funções cognitivas. O exercício físico por si só também é eficiente nesse processo. No entanto, para alguns testes, a junção da suplementação com ácidos graxos de cadeia longa mais exercício é mais eficiente. Nesse outro estudo aqui, ou melhor, nesse outro gráfico aqui, você observa que o grupo da suplementação com ácidos graxos mais exercício melhorou mais quando comparado ao grupo exercício mais placebo, né? Aqui você vê a memória de trabalho, que o grupo suplementação mais exercício melhorou muito mais. Aqui dois gráficos mostrando a memória episódica, né? Nesse caso aqui, o grupo da suplementação mais exercício melhorou mais, mas no final das contas não teve muita diferença quando comparado com esse azulzinho aqui, que é o grupo do exercício mais placebo, né? Ou seja, só o grupo do exercício. E aqui, esse outro gráfico aqui, também da memória episódica, observe que o grupo da suplementação com ácidos graxos mais exercício melhorou mais do que o grupo exercício mais placebo. Mas observe que o grupo exercício mais placebo também melhorou muito, tanto em termos estatísticos quanto em termos clínicos, né? Então, o que é que nós podemos, deixa eu só voltar para o início dos slides, o que é que nós podemos tirar desse vídeo, dessa videoaula? Em primeiro lugar, o exercício físico por si só pode restabelecer ou desacelerar as perdas cognitivas em idosos. Quando esse exercício físico é aliado à suplementação com ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, alguns testes cognitivos podem ser mais sensíveis a essa junção, melhorando mais do que uma intervenção apenas com exercício. Bem, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.